Você já se sentiu sobrecarregado pela ansiedade ou mergulhado em uma tristeza que parece não ter fim? É como se, em meio ao caos da vida cotidiana, fosse impossível encontrar uma saída, uma solução que realmente funcione. E se eu lhe dissesse que as respostas que você está procurando estão em uma filosofia antiga que resistiu ao teste do tempo, oferecendo ferramentas práticas e poderosas para lidar com essas emoções? Sim, o estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos oferece 10 soluções que não apenas prometem, mas realmente ajudam a superar a ansiedade e a tristeza. Essas estratégias estoicas são práticas, diretas e aplicáveis a todos. Vamos a elas. 1. Foco no presente. Uma das principais causas da ansiedade e da tristeza é a nossa tendência em nos perdermos em pensamentos sobre o futuro ou o passado. Muitas vezes, a ansiedade nasce de uma preocupação com eventos que ainda não aconteceram, enquanto a tristeza se alimenta de lembranças de eventos que já se foram. Para os estoicos, uma maneira eficaz de combater essas emoções é focar no presente, no aqui e agora. Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, afirmou que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Ao focarmos no presente, removemos a fonte dessas emoções intensas e dolorosas. No cotidiano, isso pode ser traduzido em práticas simples, como a atenção plena, mindfulness e a meditação. Quando você se sentir ansioso ou triste, em vez de ser arrastado por esses sentimentos, tente se ancorar no momento presente. Respire profundamente, preste atenção nas suas sensações corporais e observe o ambiente ao seu redor. Essa prática de presença ajuda a afastar os pensamentos que provocam ansiedade ou alimentam a tristeza. Ao adotar esse foco no presente, você também aprende a desfrutar mais plenamente das pequenas alegrias da vida, sem ser afetado pelas incertezas do futuro ou pelo peso do passado. Lembrar-se de que o único momento que temos controle total é o presente nos dá mais clareza mental e emocional. 2. Controle o que você pode, aceite o que não pode. Uma das máximas mais poderosas do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle. Essa simples ideia pode transformar completamente nossa abordagem à vida, especialmente quando lidamos com ansiedade e tristeza. Muitos dos nossos sofrimentos emocionais vêm de tentarmos controlar o incontrolável, sejam os resultados de nossas ações, as opiniões dos outros ou os acontecimentos globais. Ao entender o que realmente está sob nosso poder, podemos liberar o peso desnecessário que carregamos. Os estoicos acreditavam que temos total controle apenas sobre nossas próprias ações, pensamentos e respostas. Todo o resto, como o comportamento dos outros, as condições econômicas, ou até mesmo a própria saúde em certos momentos, não está sob nossa influência direta. A sabedoria estoica nos ensina a nos concentrarmos apenas no que podemos mudar e a aceitarmos com serenidade o que está além de nós. Esse conceito pode ser aplicado em momentos de grande ansiedade. Quando você se depara com uma situação estressante, pergunte-se: e isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, o melhor caminho é aceitar e deixar de lado as preocupações que acompanham essa tentativa de controle. Ao fazer isso, você se liberta de um fardo emocional imenso, permitindo que sua energia mental seja direcionada para ações concretas e produtivas. 3. A morte como conselheira. Pensar na morte como uma conselheira pode parecer contraintuitivo, mas para os estoicos, a reflexão sobre a finitude da vida, o memento mori, é uma ferramenta poderosa para lidar com a ansiedade e a tristeza. Saber que a vida é curta e incerta nos faz reavaliar as nossas preocupações e medos diários. Muitas vezes, a ansiedade surge de problemas que, quando comparados à brevidade da vida, se tornam insignificantes. A tristeza também pode ser amenizada quando percebemos que não temos todo o tempo do mundo para nos agarrarmos a emoções negativas. Essa prática não é sobre viver com medo da morte, mas sim sobre usar sua inevitabilidade como um lembrete para valorizar cada momento. Quando nos lembramos de que o tempo é limitado, começamos a dar mais importância às coisas que realmente valem a pena. Cada dia passa a ser uma oportunidade de viver plenamente, em vez de ser consumido por ansiedades e lamentos. Ao internalizar esse conceito, você pode passar a viver de uma maneira mais leve, focada no presente e nas ações que realmente trazem felicidade e realização. 4.
o poder da razão. Os estoicos colocavam a razão como a ferramenta mais importante para lidar com as emoções. Para eles, a mente racional é a chave para compreender e controlar nossas reações emocionais. Quando nos deixamos levar pela ansiedade ou pela tristeza, nossa mente muitas vezes se perde em suposições e exageros que aumentam essas emoções. A abordagem estoica é questionar esses pensamentos e colocá-los à prova da razão. Por exemplo, se você está ansioso com uma situação futura, pergunte-se: o que exatamente estou temendo? Esse medo é realista? Muitas vezes, ao confrontarmos nossas emoções com a razão, percebemos que o que estamos temendo é improvável ou que podemos lidar com as consequências de forma mais eficaz do que imaginamos. Esse tipo de análise racional reduz o impacto das emoções negativas e traz mais clareza e tranquilidade. Além disso, a razão nos ajuda a manter o foco nas nossas virtudes e valores, mesmo em momentos difíceis. Quando agimos de acordo com nossa razão, tomamos decisões mais sábias, que são benéficas para nós e para aqueles ao nosso redor. Isso, por si só, já reduz a ansiedade, pois sabemos que estamos no caminho certo. 5. Pratique a virtude. Para os estoicos, a virtude era o verdadeiro caminho para a felicidade e a serenidade. Viver uma vida virtuosa significa agir de acordo com os princípios da justiça, coragem, sabedoria e temperança, independentemente das circunstâncias externas. Quando estamos tristes ou ansiosos, muitas vezes nos concentramos apenas nas nossas emoções, esquecendo de como nossas ações impactam o mundo ao nosso redor. A prática da virtude nos tira do centro do nosso sofrimento emocional e nos lembra que podemos fazer a diferença no mundo, mesmo quando estamos lutando contra nossos próprios demônios internos. Ao perguntar como posso agir de forma virtuosa neste momento, você transforma sua ansiedade e tristeza em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A virtude oferece um propósito maior que transcende as emoções temporárias, ajudando-nos a encontrar paz e equilíbrio. 6. A mudança é inevitável. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a resistência à mudança. Queremos que as coisas permaneçam da maneira que desejamos, mas a vida está em constante fluxo. O estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência de tudo, desde as nossas emoções até as circunstâncias externas. A ansiedade e a tristeza, por mais intensas que sejam, também são temporárias. Ao internalizar a ideia de que tudo muda, podemos nos distanciar emocionalmente dos altos e baixos da vida. Isso não significa que deixamos de sentir, mas que aceitamos que essas emoções não são permanentes. Saber que a dor passará nos ajuda a enfrentá-la com mais coragem e serenidade, enquanto a alegria também deve ser apreciada, pois sabemos que é transitória. 7. O distanciamento emocional. Os estoicos ensinavam a prática do distanciamento emocional, uma forma de ver nossas emoções de maneira objetiva e imparcial. Quando estamos ansiosos ou tristes, muitas vezes nos identificamos tanto com essas emoções que acreditamos que elas definem quem somos. No entanto, para os estoicos, essas emoções são como eventos externos que vêm e vão, e que não devem ser confundidos com a nossa essência. Ao adotar esse distanciamento, você se torna um observador das suas emoções, em vez de ser governado por elas. Isso lhe dá uma perspectiva mais clara e lhe permite lidar com seus sentimentos de maneira mais racional e equilibrada. O distanciamento não significa ignorar suas emoções, mas sim reconhecê-las sem se deixar ser dominado por elas. Esse tipo de atitude reduz a intensidade da ansiedade e da tristeza, tornando-as mais gerenciáveis. O desapego é uma prática central no estoicismo. Os estoicos acreditavam que o sofrimento emocional muitas vezes surge do apego excessivo a coisas que não podemos controlar, sejam elas materiais, relacionamentos ou até mesmo resultados. Ao praticar o desapego, você aprende a liberar o controle sobre o que não está sob seu domínio e a focar no que realmente importa, suas ações e atitudes. Quando você se desapega das expectativas e dos desejos, a ansiedade diminui, pois você não está mais preso à necessidade de que as coisas aconteçam de uma maneira específica. A tristeza também perde sua força, já que você não está mais apegado ao passado ou a ideais inalcançáveis. O desapego é uma forma de liberdade emocional que traz paz e serenidade. 9. Gratidão.
Os estoicos valorizavam profundamente a prática da gratidão. Mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo pelo qual ser grato. A gratidão tem o poder de mudar a nossa perspectiva, afastando-nos do foco em nossas ansiedades e tristezas, e nos fazendo perceber as coisas boas que ainda existem ao nosso redor. A prática da gratidão é um antídoto poderoso contra as emoções negativas. Quando sentimos ansiedade ou tristeza, tendemos a enxergar a vida de maneira distorcida, focando apenas no que está faltando ou no que deu errado. Ao parar para reconhecer as bênçãos que temos, podemos mudar nosso estado emocional e reencontrar a paz interior. 10. Visualização negativa. A visualização negativa é uma prática em que você imagina o pior cenário possível. Pode parecer uma estratégia estranha à primeira vista, mas os estoicos acreditavam que, ao se preparar mentalmente para o pior, você diminui o medo e a ansiedade em relação ao futuro. Quando você reflete sobre as adversidades que poderia enfrentar, percebe que, mesmo que elas aconteçam, você ainda poderá encontrar maneiras de lidar com a situação. Essa prática não é sobre ser pessimista, mas sobre ser realista e, ao mesmo tempo, desenvolver resiliência emocional. A visualização negativa nos ajuda a enfrentar nossos medos com mais coragem e a entender que, mesmo nas piores circunstâncias, há soluções possíveis. Isso reduz significativamente a ansiedade e nos prepara mentalmente para enfrentar desafios com serenidade. E a tristeza. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar como reagimos a eles. Ao aplicar esses princípios no dia a dia, você encontrará não apenas alívio emocional, mas também uma maneira mais equilibrada e satisfatória de viver. A sabedoria dos antigos estoicos continua a ser relevante, oferecendo soluções para as angústias modernas e nos mostrando que a verdadeira paz vem de dentro.